No último episódio de Pimple, quando devolveram a bolsa para a família, o telefone da Verônica não estava mais lá. Quando eles ligaram para a companhia telefônica para desativar a linha, eles receberam uma conta caríssima, de centenas e centenas de reais. Isso por conta de várias fotos enviadas por SMS através do celular dela. Fotos enviadas pro meu telefone. Fotos essas que eu nunca recebi, porque o meu celular era muito antigo. A família ficou sabendo que essas fotos foram todas enviadas na noite em que a Verônica morreu. Depois disso, eles desativaram a linha. Eu lembro de tentar não pensar muito sobre o conteúdo dessas fotos, mas eu não tinha como controlar. Mas eu lembro de imaginar que por algum motivo eu estava nessas fotos. Minha boca ficou seca e eu entrei em desespero quando eu lembrei da última mensagem que eu tinha recebido da Verônica. Te verei outra vez. Logo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. E vamos para mais um episódio de Pimples, não é mesmo? E esse é o episódio final. Amigo, mas fiquem tranquilos que ele vai ser dividido em duas partes. Então ainda teremos 2 episódios de Pimple. Já deixa o seu like, confere se tá inscrito aqui no canal e vamos pra história. Ah, fala oi, Vitor. Oi, gente. Vamos pra história. No primeiro dia de aula do jardim de infância, minha mãe decidiu me levar até a escola. Nós duas estávamos muito nervosas, assim. Então ela queria estar comigo até o último momento, até o momento em que eu entrasse na sala de aula. Eu demorei um pouco mais pra me arrumar de manhã, até porque eu ainda tava com aquele gesso, sabe? O meu braço ainda tava em recuperação. E o gesso tinha subido alguns centímetros. Isso significava que eu tinha que cobrir a maior parte do meu braço com uma bolsa de látex, que foi feita ali especialmente para quando eu tomasse banho. Essa bolsa é projetada para fechar bem ali na abertura do gesso. Para quê? Para na hora de tomar banho, né, a água não escorrer lá para dentro. Eu tava expert em apertar a bolsa. Só que não sei, acho que por conta do meu nervosismo, a excitação do primeiro dia de aula, eu acabei não apertando a bolsa muito bem, então acabou escorrendo água para dentro do gesso. E eu sentia ela escorrendo por dentro, assim, até os meus dedos. Então eu puxei e rasguei a bolsa de látex. Não tem muito como limpar tudo certinho dentro do gesso, né? Sempre fica um resquício. E aí aquela água se junta com pele morta. E aí quando mexe ali com suor, coisa e tal, aquilo fica com um cheiro não muito agradável. E parece que o cheiro ruim é proporcional à quantidade de umidade que tem dentro do gesso, porque minha filha, na hora que eu fui limpar, subiu um cheiro de podridão. Enquanto eu tava esfregando, gente, quanto mais eu esfregava, mais o gesso começava a se desintegrar. E eu já tava ficando muito angustiada, muito frustrada, porque eu tava me esforçando tanto quanto uma criança consegue se esforçar pro seu primeiro dia de aula. Na noite anterior, eu tinha sentado com a minha mãe e a gente escolheu a minha roupinha que eu ia pra escola, a minha mochila nova, tudo certinho, deixamos tudo arrumadinho. E eu tava doida pra mostrar pra todo mundo a minha lancheira que tinha ali o desenho das tartarugas ninjas. Eu já tava derrotada ali na questão do gesso, então eu fui atrás da minha mãe pra ela poder me ajudar. Demorou ali uns 30 minutos, umas meia horinha pra gente conseguir tirar a maior parte da umidade de dentro do gesso e ali tentando deixar o gesso intacto, sabe? O máximo que a gente conseguia. E aí, pra tentar disfarçar um pouco o cheiro rançoso ali, né, de podridão que tava saindo de dentro do meu gesso, a minha mãe cortou umas lascas de sabão e colocou pra dentro do gesso, assim. E com o resto do sabão, ela foi esfregando do lado de fora pra, assim, era o que a gente podia ali pra tentar disfarçar aquele cheiro. Quando eu cheguei na escola, os meus colegas já estavam ali na segunda atividade do dia e era uma atividade em grupos. Eu fui colocada em um dos grupos, mas até 5 minutos ali de que eu tinha chegado, ninguém tinha me explicado direito o que era pra fazer nessa atividade.
faculdade. Então eu acabei pulando de grupo em grupo e todo grupo que eu tava, as pessoas reclamavam de por que eu tinha que estar no grupo delas. Eu tinha levado, gente, até um marcador, sabe? Porque eu tava querendo muito que as pessoas assinassem no meu gesso, do lado da assinatura da minha mãe. Os alunos do jardim de infância tinham um refeitório só pra eles, na minha escola primária, e tinham algumas cadeiras assim mais distantes e tal. Eu sentei em uma das mesas e fiquei mexendo ali na pontinha do meu gesso que tava saindo, até que uma criança sentou na minha frente e falou assim: gostei muito da sua lancheira. Sinceramente, naquela hora eu achei que ele tava tirando sarro de mim. Então eu fiquei brava. Fiquei bem brava mesmo, porque, gente, o meu dia tava sendo péssimo. A minha lancheira era a única coisa boa que tinha restado no meu dia. Eu olhei pra cima pra ver o garoto e meu olho começou a arder de lágrimas já, que eu já tava com vontade de chorar. E quando eu ia dizer pra ele me deixar em paz, eu vi a lancheira dele. Era exatamente igual à minha. Foi então que eu ri e disse que eu também gostava da lancheira dele. Ele começou a falar que o Michelangelo era o mais legal, enquanto ele imitava os movimentos dele. E eu já tava pronta pra refutar ele, falando que o Rafael era o mais legal, quando ele acabou encostando na caixa de leite dele e derramou tudo no colo dele. Eu tentei abafar minha risada, porque eu achei muito engraçado, gente. Só que eu não ia rir, porque, sei lá, eu não conhecia esse menino, então eu fiquei com medo dele achar ruim. Só que eu acho que ele viu que eu tava segurando a risada e ele achou isso engraçado e ele começou a rir. Nisso a gente começou a rir junto. E, sinceramente, eu já não tava me sentindo tão mal assim com o meu dia. Eu olhei pro meu gesso e eu pensei, vou tentar a sorte. Eu então perguntei pra ele se ele queria assinar no meu gesso. Eu peguei o marcador e quando eu tava entregando pra ele, ele me perguntou como eu tinha quebrado meu braço. E eu falei que eu caí da árvore mais alta do meu bairro. E ele pareceu muito impressionado, tá? Eu vi que ele tava escrevendo ali o nome dele, né? E quando ele terminou de desenhar o nome dele, eu perguntei qual era. E ele disse que era Josh. Eu e Josh passamos a almoçar juntos todos os dias. A gente, sempre que podia, dividia os mesmos projetos. Eu ajudei muito ele com caligrafia. Quando eu escrevi peido na parede com marcador permanente, ele assumiu a culpa. Claro que eu viria conhecer outras crianças, né, com o passar do tempo, mas não sei, no fundo eu já sabia que o Josh era o meu único amigo de verdade. Você trazer uma amizade da escola pra sua vida fora da escola quando você tem 5 anos de idade é muito complicado. É muito difícil, né? Porque você depende muito das pessoas. E no dia que a gente lançou os nossos balões, a gente se divertiu tanto que eu perguntei pro Josh se ele não queria ir lá em casa no dia seguinte. Ele disse que sim, falou que levaria vários brinquedos dele pra gente se divertir. Eu falei que a gente podia também explorar pelo bosque, nadar no lago. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei pra minha mãe se um amiguinho meu podia ir lá em casa e ela disse que sim, ela disse que tava tudo bem. Meu entusiasmo foi limitado porque eu percebi, gente, que eu não tinha como informar ao Josh que minha mãe tinha deixado, onde era minha casa, pra gente combinar. Porque no dia seguinte já era final de semana e a gente não tinha, né? A gente era criança, a gente não tinha trocado contato. Eu passei o final de semana inteiro achando que a gente não ia ser mais amigos, que acabou tudo, e eu pensei que a nossa amizade ia ser dissolvida na segunda-feira. Mas quando eu cheguei na escola na segunda-feira, ele me falou que passou pelo mesmo obstáculo engraçado, né? Que a gente não tinha como se comunicar. Então a gente morreu de rir. Naquela semana a gente decidiu que a gente ia chegar em casa, perguntar o número do nosso telefone pros nossos pais, anotar, e depois na escola a gente trocaria. Minha mãe e o pai do Josh conversaram e ficou combinado que naquela sexta-feira a minha mãe ia buscar na escola eu e o Josh. A gente foi alternando esse esquema, né? Às vezes o pai do Josh buscava a gente mãe buscava a gente passava os finais de semana juntos. E o fato da gente morar perto um do outro parecia que facilitava tudo, sabe? Porque os nossos pais pareciam que trabalhavam demais. Quando eu e minha mãe, a gente se mudou no final da primeira série, gente, eu tive certeza que eu e o Josh não íamos ser mais amigos. Quando a gente tava indo embora, eu olhei pra trás e eu sabia que eu não tava deixando pra trás só uma casa. Eu tava deixando pra sempre a minha amizade com o Josh e todas as histórias que a gente viveu. Só que pra minha felicidade, pro meu deleite, a gente não deixou de ser amigos, a nossa amizade continuou. Apesar da gente não se ver mais com tanta frequência assim, né? A gente se via só nos finais de semana, a gente continuava bem parecido assim, conforme a gente ia crescendo. Nossas personalidades se fundiram, o nosso senso de humor se complementava muito e a gente foi descobrindo assim que conforme a gente ia crescendo, a gente também ia gostando, cada um de uma coisa, independentemente um do outro, mas a gente era muito parecido. Qualquer pessoa, acho que poderia pensar que
uma amizade tão bonita quanto essa, né? A gente tá tão próximo assim. A única coisa que poderia separar a gente de verdade, né? Essa amizade de dois jovens seria o que tá fora do nosso controle. Mas eu acho que o que começou a separar a gente foi a minha insistência pra gente fugir pra minha casa antiga, pra gente procurar o Caixas. No fim de semana seguinte, de que a gente fugiu, né, e foi atrás do Caixas, eu liguei pro Josh, chamei ele pra vir na minha casa, até porque a gente tinha ainda isso de alternar, né, final de semana na minha casa, final de semana na casa dele, e ele falou que dessa vez não queria, ele não tava muito afim. E a partir daí a gente começou a se ver cada vez menos. Antes era uma vez por semana, passou uma vez por mês, e a partir daí, a gente foi se afastando. No meu 12º aniversário, a minha mãe decidiu fazer uma festinha pra mim. E não foi uma festa surpresa, até porque eu não tinha feito muitos amigos desde que a gente se mudou pra essa casa nova. Então a minha mãe não tinha ideia de quem ela podia convidar. Então eu contei da minha festa pra um punhado de amiguinhos que eu tinha feito ali e liguei pro Josh, perguntando se ele queria ir até a minha festa. Quando eu liguei, ele primeiro falou que achava que não ia conseguir ir. Mas no dia anterior da festa, ele me ligou e falou que poderia ir sim, que ele estaria lá. Gente, eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito feliz, porque eu não via ele sei lá, há meses eu não tinha visto ele ainda. A festa correu muito que bem, assim. Porque a minha maior preocupação, gente, era os meus amiguinhos, né, o pessoal que eu chamei, não se dar bem com o Josh. Só que acabou que eles, sei lá, eles pareciam ali se gostar, sabe? Eles se deram bem até. Só que o Josh parecia muito quieto. Ele tava muito calado durante a festa. E ele não tinha levado um presente pra mim, né? Ele se desculpou por isso. Mas, gente, eu não tava nem aí. Eu falei que eu não me importava. Eu só tava muito feliz por ele ter conseguido ir. Eu tentei puxar alguns assuntos com ele, mas sempre acabava num beco sem saída. A gente sempre acabava sem assunto. Foi então que eu tomei coragem e perguntei o que estava acontecendo, o que tinha de tão estranho. E ele não sabia por que as coisas tinham ficado tão esquisitas entre a gente. Porque, gente, a gente se dava tão bem antes. A gente ficava junto todo final de semana. Pelo menos a cada 2 dias a gente falava no telefone. Eu perguntei pra ele o que tinha acontecido com a gente. E ele olhou para baixo e disse: "Você foi embora." Logo depois disso, a minha mãe gritou, falando que era hora de abrir os presentes. E quando a gente tava cantando parabéns, eu tava forçando um sorriso, sabe? Fingindo felicidade. Tinham algumas caixas embrulhadas e tinham muitos cartões. Até porque a maior parte da minha família morava fora do estado. A maioria dos presentes eram esquecíveis, assim. Mas eu lembro que o Bernardo tinha me dado um brinquedo que era uma cobra, assim, muito grande, muito bonitona. Aí eu guardei por vários anos, esse eu guardei. A minha mãe insistia pra eu abrir todos os cartões, ler quem enviou, porque no Natal eu simplesmente saí rasgando todos os embrulhos, aí eu acabava rasgando o cartão de presente junto. Então a minha mãe não conseguia distinguir quem tinha me dado tal presente, quem tinha mandado tal dinheiro. A gente separou o que veio pelo correio e os presentes que tinham sido levados aquele dia. Até porque meus amigos não precisavam ficar ali ouvindo, eu lendo cartões de pessoas que eles nem conheciam. A maioria dos cartões ali dos meus amigos tinham algum dinheirinho, os cartões que eram da minha família geralmente tinham quantias maiores. Tinha um envelope que não estava escrito meu nome, mas estava ali na pilha de cartões. Então eu abri. O cartão que tinha dentro era meio genérico, assim, tinha umas flores. Sabe aqueles cartões que você recebe e parece que a pessoa até reciclou, sabe? Ganhou, não gostou muito e enviou de volta. Porque ele tava meio sujo, sabe? E a frase que tava escrito nele era muito genérica. E eu até apreciei isso, né? Da pessoa ter reutilizado o cartão, porque eu sempre achei a ideia de entregar um cartão uma coisa meio, sei lá, meio boba, sabe? Eu inclinei, assim, pro dinheiro não cair no chão, né? Porque geralmente tava tendo dinheiro dentro desses envelopes. E quando eu virei, a única coisa que caiu foi um cartãozinho impresso escrito: "Eu te amo." Quem quer que tenha me dado isso não escreveu nada além disso, não assinou o cartão, só circulou várias vezes o "eu te amo". E aí eu virei pra minha mãe e falei assim: "Nossa, mãe, pô, que presentão, hein?" Ela me olhou meio intrigada, assim, e a atenção dela voltou pro cartão. Aí ela viu o cartão, achou que fosse alguma brincadeira de um colega meu, olhou ali em volta pra ver, né, se alguém tava dando risadinha, alguma coisa, se entregando.
Aí a minha mãe falou assim, não, fica tranquila, pelo menos agora você sabe que 2 pessoas te amam. A minha mãe, então, me deu um beijo na testa que se prolongou um pouco demais e isso se tornou piada ali, né? Porque todo mundo começou a rir muito. Então, poderia ser qualquer um ali dos meus amiguinhos que tinha me dado aquele cartão pra zoar, né? Pensei eu. Mas a Thalita tava rindo muito mais. Então, provavelmente era ela que tinha escrito aquele cartão. Pra me tornar ali uma participante e não só o assunto da piada, eu falei pra Thalita que não era porque ela tinha me dado esse cartão que ela também ia me beijar mais tarde. Todo mundo caiu na gargalhada, gente. Todo mundo riu. Aí eu olhei pro Josh e ele finalmente estava sorrindo. A minha mãe falou que esse presente poderia ser o vencedor, mas eu tinha muitos outros pra abrir ainda. Ela me entregou então uma outra caixa de presente e eu ainda tava me recuperando das risadas que a gente tava dando. Aí quando eu tava rasgando aquele papel rosa, eu ainda tava me recuperando da risada, mas quando eu rasguei ele por completo, eu não precisei mais reprimi a minha risada, porque o meu sorriso foi embora na mesma hora. Era um par de walkie-talkies. Minha mãe falou assim, mostra pra todo mundo, né, o presente, pra todo mundo ver. Eu levantei, mostrei pra todo mundo o presente, todo mundo achou muito legal e tal, comemoraram ali o presente, mas quando eu olhei pro Josh, ele tinha ficado pálido, branco. A gente se encarou por um momento, então ele virou e andou em direção à cozinha. Enquanto eu olhava o Josh ali discar um número no telefone, a minha mãe sussurrou no meu ouvido. Ela disse que sabia que eu e o Josh, a gente não conversava mais tanto, desde que um dos walkie-talkies tinha quebrado. Então ela achou que eu iria gostar desse presente. Assim, eu achei bonita a intenção da minha mãe, sabe? Foi a melhor das intenções. Só que ver aqueles walkie-talkies ali só me trouxeram várias lembranças que eu queria enterrar e deixar esquecido pra sempre. Quando as crianças, né, estavam ali comendo bolo, se divertindo, eu cheguei no Josh e perguntei pra quem que ele tinha ligado. Ele falou que não tava se sentindo muito bem e que ligou pro pai dele vir buscar ele. Eu entendi que ele queria ir embora. Eu falei com ele que eu queria que a gente se visse mais vezes. Eu então entreguei um dos walkie-talkies pra ele e a reação dele foi recusar. Ele levantou a mão, se recusando. Eu tava meio chateada, mas eu agradeci ele por ter vindo, né? E falei que eu esperava ver ele antes do meu próximo aniversário. Ele se desculpou e disse que realmente ia tentar ligar mais vezes. A gente ficou sem assunto ali no momento que a gente tava esperando o pai do Josh chegar. Eu olhei pro rosto do Josh e ele parecia realmente muito arrependido de não ter se esforçado mais. Foi então que o rosto dele se alegrou de repente. Ele pareceu muito entusiasmado com uma coisa que ele tinha acabado de pensar. E ele falou que sabia exatamente o que me daria de presente, que ia demorar um pouquinho, mas ele já sabia o que ia me dar. Ele disse que com certeza eu iria gostar. Ele parecia de bom humor agora e ele se desculpou por ter sido tão chato na minha festa. Ele disse que estava cansado porque ele não tinha conseguido dormir direito. Eu perguntei por que ele não estava conseguindo dormir direito, né? E na hora que eu fiz essa pergunta, o pai dele buzinou. O pai dele chegou, ele me deu um tchauzinho assim e foi andando enquanto me respondia. Ele disse que achava que estava sonâmbulo. Essa foi a última vez que eu vi o meu amigo. Alguns meses depois, ele desapareceu. Nas últimas semanas, o meu relacionamento com a minha mãe tá meio tenso, assim, por causa das minhas tentativas de tentar recordar detalhes da minha infância. Muitas vezes a gente não entende o ponto de ruptura de alguma coisa até que ela realmente se parta. E eu acho que depois da última conversa com a minha mãe, a gente vai levar a vida inteira pra consertar uma coisa que a gente levou anos pra construir. Ela colocou tantas barreiras pra tentar me deixar segura, tanto física quanto psicologicamente, mas eu acho que essas paredes que estavam me protegendo também estavam protegendo ela emocionalmente. Quando a verdade veio à tona na última vez que a gente conversou, eu vi um furacão atingindo a minha mãe. Parecia que o mundo dela tinha entrado em colapso. E eu não acho que eu e minha mãe a gente vai conversar muito mais. Depois que o Josh desapareceu, os pais dele fizeram o possível e o impossível para tentar encontrar ele. Desde o primeiro dia, a polícia deu ali a dica deles entrarem em contato com os pais de todos os colegas do Josh, para ver se alguém tinha alguma notícia dele. Claro que eles fizeram isso, mas ninguém tinha a menor ideia de onde o Josh tinha ido. A polícia não conseguiu fornecer nenhuma informação de paradeiro do Josh, a investigação não estava indo para frente.
A única coisa que estava acontecendo era que uma mulher estava ligando incessantemente para a polícia, falando para eles compararem esse caso com outro caso de perseguição que tinha acontecido há 6 anos. Se o controle da mãe do Josh pelo mundo afrouxou quando ele desapareceu, ela perdeu totalmente quando a Verônica morreu. Ela já tinha visto muitas pessoas morrerem no hospital, mas não é nada comparado com perder o próprio filho. Ela estava visitando a Verônica 2 vezes por dia enquanto a Verônica estava internada. No dia que a Verônica morreu, ela acabou se atrasando para sair do trabalho e quando chegou no hospital, a Verônica já tinha morrido. Isso foi demais para a mãe do Josh. A partir daí ela começou a ficar cada vez mais instável. Muitas vezes ela ia pro lado de fora da casa e começava a berrar, falando pro Josh e pra Verônica voltarem para casa. Por conta disso, né, por conta dessa instabilidade emocional da mãe do Josh, o pai do Josh teve que parar de viajar. Ele trabalhava muito viajando, aí ele teve que começar a aceitar trabalhos em construções ali mais próximas, que acabavam pagando menos do que as coisas que ele fazia antes, né, com viagens, mas era o jeito dele ficar perto da mãe do Josh, sabe? Quando eles começaram a expandir cada vez mais o meu antigo bairro, né, foi coisa de uns 3 meses depois da morte da Verônica, o pai do Josh começou a se candidatar para todas as vagas que apareciam para trabalhar naquela construção. Ele era qualificado para chefiar ali as pessoas e tal, mas ele foi contratado para trabalhar no canteiro de obras. Então ele tinha que fazer ali o que fosse necessário, sabe? Construir as estruturas, limpar os canteiros. Ele até aceitava uns bicos de vez em quando, né? Para cortar grama, consertar cercas. Ele fazia de tudo para não precisar viajar de novo. Começaram então a desmatar ali a parte do bosque que ficava mais próxima ao rio para poder transformar aquela parte em uma área habitável. O pai do Josh ficou com a responsabilidade de nivelar o terreno que estava sendo desmatado. No terceiro dia, ele chegou num ponto que ele simplesmente não conseguia nivelar. Toda vez que ele passava por cima desse trechinho de terra, essa parte ficava mais baixa do que toda a área ao redor. Ele estava frustrado ali, né? Então ele desceu da máquina e começou manualmente a jogar mais terra em cima daquele buraco. Mas ele sabia que ia ser uma solução temporária. Ele já tinha trabalhado, gente, com construção há muito tempo. E ele sabia que aquelas raízes ali, que estavam embaixo daquela terra, eram das árvores cortadas e logo elas iam começar a se decompor. E isso ia abalar as estruturas ali daquela terra que ele estava colocando em cima, não ia adiantar de muita coisa. Ele pensou em algumas opções, mas ele preferiu cavar ali com pá mesmo, porque ele podia ver se o problema era superficial. Porque se fosse superficial, ele conseguia fazer ali manualmente, depois colocaria a terra e ficaria tudo tranquilo. Mas quando minha mãe me contou onde era esse trecho, eu senti um aperto no peito. Ele cavou mais ou menos 1 metro assim pra baixo, até que a pá dele começou a encostar em alguma coisa dura. Ele começou a bater ali pra ele avaliar a espessura da raiz, pra ver se ia precisar trazer outras máquinas. Mas no momento em que ele tava batendo com mais força, a pá rompeu a estrutura e mergulhou. Ele ficou confuso e acabou cavando um buraco mais largo. Depois de mais ou menos meia hora cavando, ele se viu em pé diante uma caixa enorme marrom, coberto por um cobertor de mais ou menos 2 metros de largura. Às vezes a nossa mente trabalha pra gente não pensar que as coisas estão acabadas, assim, pra gente lidar com situações conflitantes no mundo. Até o momento seguinte, apesar do que todo bom senso indicasse, esse homem realmente acreditava que seu filho ainda estava vivo.